Preparem-se para uma revelação surpreendente que irá mudar a forma como você enxerga as palpitações do coração. Você já se perguntou se aquelas sensações estranhas no peito, como se seu coração estivesse pulando de um trampolim ou saindo pela boca, podem estar diretamente ligadas ao seu estômago? Pois é, a resposta que explica isso pode ser bem diferente. A síndrome gastrocardíaca é um mistério que poucos conhecem, mas que pode estar afetando você neste exato momento. E não é apenas uma coincidência. Quando seu estômago está cheio ou você está sofrendo com uma indigestão, as palpitações podem surgir e deixar você preocupado. Mas calma, é justamente sobre essa conexão entre o estômago e o coração que vamos falar hoje. Então deixa seu like e bora pro vídeo. Vamos entender como esses dois sistemas estão interligados. Primeiro, como você pode saber se tem a síndrome gastrocardíaca? Os sintomas podem surgir tanto no estômago quanto no coração. Olha só, arrotos, náuseas, azia, coração acelerado, batimentos irregulares e alterações na pressão arterial. Quando você perceber algum desses sintomas, tanto no estômago quanto no coração, é bom considerar a síndrome gastrocardíaca. Sabe o que é surpreendente? Poucas pessoas, até mesmo médicos, dão atenção para essa síndrome, mas ela existe mesmo. Agora, vamos dar uma olhada na conexão anatômica entre os dois órgãos e como isso pode causar alterações nos batimentos cardíacos. Primeiro de tudo, o estômago e o coração estão pertinho um do outro. O estômago não é apenas um órgão isolado, inclui também o esôfago. Mesmo estando abaixo do diafragma, o tubo que leva a comida, chamado esôfago, atravessa o diafragma e se conecta ao estômago. Ou seja, parte do tubo alimentar fica acima do diafragma, enquanto o coração fica localizado no lado esquerdo, também acima do diafragma. Eles estão ali, lado a lado. Na verdade, quando o médico precisa examinar o coração em detalhes, ele pode usar uma sonda inserida pelo esôfago. Isso mostra o quanto essas estruturas são próximas. Outro ponto importante é que tanto o estômago quanto o coração recebem os nervos da mesma fonte, vamos dizer assim, chamado nervo vago. É por causa dessa conexão nervosa que algo que acontece no estômago pode afetar o coração e vice-versa. É uma interação super importante. Tem mais uma coisa. Os remédios que são usados para tratar problemas no coração podem afetar o estômago. E os remédios para questões estomacais podem impactar o coração também. Daqui a pouco vou falar mais sobre esses medicamentos. E por último, mudanças fisiológicas no corpo também podem influenciar tanto o estômago quanto o coração. Agora, vamos aprofundar na relação anatômica entre esses dois órgãos e entender como ela pode causar essas alterações nos batimentos cardíacos. Olha só, o refluxo está se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje. Você já teve refluxo alguma vez? Me conta aqui nos comentários. É resultado da nossa alimentação e do ganho de peso, né? Muita gente sofre com a doença do refluxo e acaba tomando aqueles remédios que diminuem a produção de ácido no estômago. Antigamente, pensávamos que essa doença estava ligada a pessoas acima do peso, mas agora vemos até jovens magrinhos sofrendo com ela. Isso reflete o estilo de vida pouco saudável da atualidade, com esses alimentos processados que encontramos nos supermercados e entre outros fatores. Agora vamos falar sobre o que pode acontecer quando você está com a barriga cheia. Imagina só, quando seu estômago fica super inchado, ele acaba empurrando o diafragma. Você não vê, mas isso acontece lá dentro. Quando o estômago pressiona o diafragma, ele pode comprimir e colocar pressão no coração. Então, o diafragma se movimenta para cima, e isso pode mudar a posição do coração. E qualquer alteração na posição do coração pode causar aquelas palpitações chatas, as batidas irregulares do coração. Mas espera aí, tem mais. É bem comum que um pedacinho do seu estômago dê uma escapada pelo diafragma e acabe indo parar em cima dele. Ou seja, em vez de o esôfago descer direto para o estômago, abaixo do diafragma, uma parte do estômago fica para cima dele. Isso que a gente chama de hérnia de hiato. Agora, ter essa hérnia pode causar umas confusões porque acaba colocando ainda mais pressão no coração, já que está ali bem ao lado dele. Quem tem hérnia de hiato muitas vezes sente palpitações e até dores no peito, que podem ser parecidas com dor no coração. Curioso, né? Essa é a relação anatômica resumidamente. Quando as pessoas falam que sentem palpitações quando estão inchadas ou cheias de gases, é porque o estômago está dando uma pressionada no coração, mudando a posição dele e causando essas palpitações. Mas também pode ser algum outro problema cardíaco. Agora vamos para o segundo fator, o nervo vago. Esse é um nervo super importante que passa por uma parte grande do nosso corpo, especialmente pelo coração e pelo estômago. A missão do nervo vago é desacelerar a frequência cardíaca. Olha só, todo mundo tem um marca-passo natural que dita o ritmo do nosso coração. Esse marca-passo dispara com uma velocidade específica, mas quando a frequência cardíaca fica abaixo desse ritmo, outras partes do coração começam a mandar impulsos. O marca-passo é tipo um regente, mantendo tudo em ordem e em ritmo. Se você conseguir deixar a frequência cardíaca mais lenta do que o ritmo natural do marca-passo, adivinha só o que acontece? Palpitações. Quando um estômago cheio coloca pressão no nervo vago, ele é ativado, e aí a frequência cardíaca diminui.
permitindo que outras partes do coração comecem a mandar seus sinais. E é por isso que muita gente reclama de batimentos irregulares e palpitações depois de comer muito. Faz todo sentido, né? Ah, e mais uma curiosidade interessante. Tem gente que se pergunta por que essas palpitações acontecem em certas posições ou quando a gente muda de posição. Bom, isso tudo tem a ver com essas mudanças de postura. Então, resolvi dar uma pesquisada e encontrei um artigo bem interessante. Eles exploraram diferentes posições deitadas em relação ao nervo vago. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem e eu compartilho o artigo com você. Ele é da revista científica Anestesia, das páginas 653 a 657. Nesse estudo, eles descobriram que, das 3 posições que testaram, deitar do lado direito, deitar do lado esquerdo e deitar de costas, a que mais estimulava o nervo vago era deitar do lado direito. O lado esquerdo tinha um efeito um pouco menor, enquanto deitar de costas tinha a menor ativação do nervo vago. Isso explica por que algumas pessoas sentem mais palpitações quando estão deitadas do lado direito. Ou seja, a posição do corpo realmente tem influência, embora também possa ocorrer no lado esquerdo. Se você tiver que escolher entre as 3 posições, o ideal é deitar de costas em vez de ficar do lado direito. Se você estiver deitado e sentindo palpitações e quiser ver se é por causa da estimulação do nervo vago, experimente mudar de posição e observar o que acontece. Vamos falar sobre a terceira conexão entre o estômago e o coração, que envolve a influência de medicamentos. A gente já sabe que remédios para o coração, como a aspirina, podem irritar o estômago. Mas sabia que certos remédios para o estômago, especialmente os inibidores de bomba de prótons, tipo omeprazol, diminuem a produção de ácido estomacal? Só que o problema com esses remédios é que eles também podem dificultar a absorção de nutrientes essenciais, tipo ferro, vitamina B12 e magnésio. É aí que entra a questão. Quem toma esses inibidores de bomba de prótons pode acabar com hipermagnesemia. Essa hipermagnesemia relativa pode causar batimentos cardíacos irregulares ou palpitações. Se você tomar suplementos de magnésio nessa situação, pode não fazer muita diferença, porque o magnésio não vai ser absorvido. Nessas horas, pode ser necessário suspender o uso do inibidor de bomba de prótons por uns dias, repor o magnésio no organismo e observar os efeitos. Por fim, vamos discutir a inflamação. A inflamação crônica no estômago pode ser extremamente estressante para o corpo. Se você sofre de refluxo ou sente dor e inflamação no estômago, isso pode desencadear palpitações. A inflamação em qualquer parte do corpo tem o potencial de causar palpitações. Portanto, é importante controlar a inflamação no estômago para reduzir a probabilidade de experienciar palpitações. Para resumir, existem 4 formas pelas quais o estômago e o coração estão relacionados. Com base nas informações compartilhadas neste vídeo, eu recomendaria o seguinte: 1. Evite ter um estômago inchado fazendo escolhas alimentares inteligentes. 2. Preste atenção à sua dieta e consuma alimentos que sejam bons para a saúde do seu estômago. 3. Se você estiver tomando um inibidor de bomba de prótons, esteja ciente da possibilidade de deficiências de nutrientes como ferro e magnésio. Considere interromper a medicação por alguns dias, reponha seus níveis de magnésio e observe quaisquer mudanças. 4. Se você sentir palpitações, tente mudar sua posição deitada. Deite de costas ou mude para a posição lateral esquerda se perceber que elas ocorrem mais quando está deitado do lado direito. E claro, pessoal, sempre procurem um médico, combinado? Espero que tenha achado essas informações úteis. Se achou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Obrigado por me ouvir e continue vivendo saudavelmente.